Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como de vez em quando, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Olha quem voltou, gente. Que maravilha. Como você tá? E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Tava meio sumido daqui, né? Mas voltei. Oi, sumido. Como eu falei, foi só pra fugir do aniversário. A gente canta parabéns hoje no final do episódio mesmo assim, só pra... Você piscou e talvez nem tenha visto a estreia de Zoe Kravitz como diretora nos cinemas. Em Pisque Duas Vezes, conhecemos a garçonete Frida, que tem fascinação pela vida de luxos dos ricos e, em particular, pelo bilionário Slater King. Ao entrar de penetra em um evento com a sua amiga, Frida acaba se envolvendo com King e seus amigos, e recebe um convite para tirar umas férias na ilha particular do CEO. Mas, como você já deve ter imaginado, nem tudo é o que parece. E a pergunta que fica é: o que a gente achou de Pisque Duas Vezes? Será que Zoe Kravitz teve uma estreia promissora? Quais foram as coisas que mais gostamos no filme? Será que ele merecia uma projeção maior do que teve? Tudo isso você acompanha agora com a gente. Antes de começar, você já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação, bora começar porque hoje é dia de Pisque Duas Vezes no Meia Opinião. Meia Opinião. Na lata, senhor Gustavo Azevedo. E aí, Pisque Duas Vezes, estreia da Zoe Kravitz na direção. Tá surpreso positivamente? Sua expectativa já era boa? O que você achou do filme? Se eu achando que ia ter uma introdução aqui, né? Tava já preparado pra... gente, já fez o resumo. Você já fez o resumo. Você sempre dá uma passadinha assim, né? Agora já tá indo mais direto ao ponto. Com medo já de entregar alguma coisa. Não, deixa eu comentar um negócio com você rapidinho, então, já que a gente falou isso. Eu sou o único aqui que gosta de futebol, né? E o podcast do meu time, gente, eu adoro, eu sempre ouço porque é o meu time e tal. Mas o apresentador do podcast do meu time, ele não consegue fazer uma pergunta, sabe? Ele vira e fala assim: vou passar pra você, fulana, o que você acha disso e isso? Porque, na verdade, isso é uma coisa muito ruim, você não acha? E pode ser também que seja uma outra coisa, mas assim, conta pra mim o que você pensou, mas diz de verdade, sabe? Não precisa fazer... Porra! Tô tentando agora... ser mais sucinto, só de birra. Você pegou o exemplo dele pra o que não fazer, né? Tá bom, como não fazer. Entendi. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é uma pergunta de volta pra vocês. Eu queria saber, assim, conceitualmente, o porquê esse filme chama Blink Twice. Por que Pisque Duas Vezes? Depois a gente vai discutir isso, porque eu sei que tem lá no filme, tá? Né? É uma piadinha do filme, é uma brincadeira do filme. Mas, gente, tipo assim, não sei se precisava ser esse o título do filme, sabe? Eu achei meio... Sabe quando você pega uma piada no meio, assim, que perdida, que ficou só... ali todo... Eu não entendi, mas nossa, tudo bem. O Gusto, ele entrou numa fase assim que nós vamos ter um embate a cada episódio. Não, mas é pra isso. Fica até o final aí que nós vamos discutir o título do filme. Já vai começar por aí. Já vai começar por aí. Mas tirando isso, eu adorei o filme. Achei ótimo. Nossa, experiência muito gostosinha. Me lembrou muito, o trailer já me lembrava muito numa pegada meio White... Uma pegada Corra com White Lotus, né? Uma pegada meio... muito. E se Corra fosse feito com um pouco mais de cor, numa ilha, na praia, uma coisa mais gostosinha, assim, né? De assistir, porque Corra é bem tenso, né? Assim, eu acho Corra mais tenso que esse filme. Dá mais medo assistir Corra do que assistir Blink Twice. Eu acho que Pisque Duas Vezes é um filme muito mais divertido de assistir, assim. Ele é até mais de comédia, né? Ele brinca bastante, assim. Ele se permite ser mais leve, mais divertido, mais engraçado e tudo mais.
mais, até determinado ponto, é claro, porque tem momentos que não pode ser tão leve assim, você precisa falar sobre as coisas como elas são, né? E o filme, ele é um filme de suspense. Eu não sei nem identificar que gênero que é esse filme, porque eu tenho a impressão de que esse gênero é um gênero novo, assim. É o gênero Corra. O filme é tão parecido com Corra, gente. Não é? Eu acho que tá surgindo esse tipo de filme, assim, meio engenhoso em temas sociais e ao mesmo tempo que trazem referências, né, e linguagens do thriller, do suspense, até do horror, né, e tudo mais. Tem até um body horror ali, uma coisa mais quase voltada pro gore ali, né, mais pro final. Então, tem essa pegada assim de... eu sou uma diretora estreante, né? A Zoe Kravitz está fazendo um filme novo e ela vem com essa nova roupagem mais atualizada, né? Assim, de uma geração millennial que descobriu como tratar de novos temas sociais, de como discutir essa nova faceta do feminismo, do racismo, da misoginia, né? Dos bilionários. Esse tema dos bilionários está muito atual, né? Tá todo mundo querendo falar sobre bilionário, todo mundo querendo dar um pitaquinho sobre como os bilionários se envolvem com seitas, né? Não é à toa que o caso do mês foi o P. Diddy, né? Está sendo o caso do P. Diddy. Então essa coisa de o que os famosos fazem por trás das câmeras, como eles se organizam, o que eles fazem escondido, tá virando um tema muito recorrente. E eu acho que ela se aproveita bastante dessa crista pra fazer um filme muito divertido, muito legal, que tá, assim, realmente falando essa mesma linguagem, tem todos esses elementos, mas ao mesmo tempo também não é nada demais, sabe? Eu acho que é um filme que você assiste ele do começo ao fim com muita empolgação, ele é muito divertido, ele é muito, assim... 1h40, né? Ele é até curto e você se diverte muito. Eu me diverti horrores, não sei vocês. Eu achei até que o filme acaba cedo, assim. Eu falei, nossa, já acabou, que pena, queria ver um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, é só uma sensação, porque quando você olha o filme, a estrutura dele tá toda ali bem montadinha. Ele tem uma edição muito boa, muito prática, muito rápida. A edição, ela tem a tendência de te enganar e ela consegue fazer isso. Ela quer que você olhe para um lado, mas na verdade o que está acontecendo está para outro lado. Ele é um filme assim até conciso em boa medida. Eu só acho que no fim das contas, no frigir dos ovos, ele não é tão inovador assim. Eu acho que também o final dele, o final, os motivos, as motivações, os que ela quer falar, a história que ela quer contar é um pouco redundante também. Então, assim, tem uma estrutura que tá na crista, que a gente tá gostando de assistir, que a gente tem já um apreço, a gente já sabe que vai agradar, mas também não vejo nada de muito espetacular, tanto na direção, quanto no roteiro, quanto nas atuações também, não achei, assim, grandes atuações, achei que tá tudo muito funcionando, muito legal, mas também não é aquele filme que eu vou lembrar como o Corra, né? Ainda não supera um filme tão grande quanto Corra. Então, assim, minha opinião tá nessa. Eu me diverti muito, achei o filme bom, achei o filme muito operante, muito legal, muito funcional, mas ao mesmo tempo também não é essa grande maravilha. E outra, Zoe Kravitz também não é obrigada a entregar a obra-prima na estreia dela. Ela tem que fazer a coisa. Mas você tá comparando com Corra? Mas ela não é obrigada. Tipo assim, ela não é obrigada, sabe? Ela tá fazendo... Eu acho que ela tá fazendo o que ela dá conta mesmo, assim. É aquele filme de Zeitgeist, né? Aquele filme de pegar o espírito do momento, de falar uma linguagem que as pessoas querem ouvir e transpor isso pra tela de uma forma mais funcional mesmo. Eu acho que essa é a proposta dela com esse filme. Não sei, eu tenho a impressão de que vem aí, Zoe Kravitz, ela vai trabalhar mais nesse sentido, ela ficar mais engenhosa, sabe? Vai ter oportunidades para ela fazer coisas melhores. Cara, eu acho que para um filme de estreia, eu acho que ela mandou até muito bem, assim, na direção. No geral, eu gosto de como o filme ele é montado, de toda a estrutura do filme, assim, desde fotografia, como é que a história vai se estruturando, como é que ele é editado. Eu acho que, assim, em termos de direção, ela fez um bom trabalho aqui. Não é? Claro que não é uma obra-prima, a gente tá comparando com Corra aqui, mas não... acho que não chega aos pés, né? Mas por ser um trabalho de estreia, assim, eu gostei. É um filme que você não encontra muitos erros, assim, técnicos. Mas também quando ele termina, você fica meio assim, legal, beleza, foi bom. Sabe, não é aquele filme que vai ficar... Mas eu gostei bastante de assistir ele. O Gusta falou sobre Corra. Corra e White Lotus, cara, não tem como não lembrar dessas duas coisas aqui. White Lotus, você lembra ela já de cara, mas outras duas séries,
Outro filme e outra série que ele me lembrou também foi o Glass Onion, a continuação lá de Entre Facas e Segredos. Me lembrou muito Glass Onion em termos de estrutura da história, assim, sabe? Vamos pra uma ilha de um milionário e tal, só que Glass Onion vai pra aquela coisa mais de investigação de um assassinato, né? E tem um detetive. Glass Onion é uma chacota, né? É outra pegada. E tudo muito mais voltado pro humor, pra comédia, apesar da gente ter um filme bem humorado aqui também, mais ali pro começo, pro fim, mas que eu não diria que é uma comédia, vai. Mas assim, em termos de estrutura de narrativa, me lembrou muito Glass Onion. E o final, vou trazer de novo aqui, hein, que já trouxemos no outro episódio. Me lembrou um pouquinho de Black Mirror também, que a gente pode falar mais pra frente. E da Black Mirror é ruim, né? Vamos combinar. Aqui vai ser deslize. Que me lembrou da Miley Cyrus robô sendo libertada do mal. Enfim, depois... Aqui vai ser escorregada. Mas enfim, é um filme que você vê que a Zoe Kravitz, ela buscou muitas referências, assim, pra construir o filme dela, pra montar a história, pra contar a história dela. E aquela coisa da fotografia com cores fortes, assim, cores mais vivas. E essa estrutura, né, de White Lotus, de vamos levar todo mundo ali pra uma ilha. E a gente tá num novo subgênero, né, que a gente vem falando aqui, que é tirar a chacota de bilionário, levar a galera pra uma ilha e sempre acontece alguma coisa. A gente tem vários filmes aí nos últimos, 4 anos que vão meio que nessa temática, né? Então, quando eu fui assistir, eu tava bem curioso pra ver esse filme, primeiro porque era a estreia da Zoe Kravitz, eu gostei bastante do trailer, porque dava a entender que era uma coisa meio misteriosa, assim, e tal. Mas eu fiquei bem curioso também pra ver, cara, o que ela vai conseguir fazer de novo, né? Porque a gente já teve, todo ano, tem 1 ou 2 filmes de uns anos pra cá que fazem essa mesma estrutura de história, que trabalham essa mesma temática, meio que eu acho que eles já vão dar uma saturada, porque não tem mais muito pra onde ir. Eu acho que ela consegue trazer uma nova abordagem, ela consegue trabalhar os temas que ela quer aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que ficou um pouco jogado, assim, sabe? Quando as coisas vão sendo reveladas na história, eu acho que ela estrutura tudo muito bem, assim, até quando a gente descobre. Porque a gente tem um grande mistério aqui, que rodeia toda a história, e você vai descobrindo aquilo lá aos poucos, e quando você descobre, tem uma coisa muito boa que ela faz aqui, que é não ficar contando tintim por tintim, não ficar mostrando flashbacks demais, você vai descobrindo aos poucos junto com os personagens e de repente você entende o que aconteceu. Long Legs, e tem né? uma outra cena Era ali. uma vez uma ilha particular com um milionário, e essa ilha... Cara... E aí você... Então, assim, ela não para o filme pra falar, não, peraí, vou fazer um flashback aqui e vou te contar toda a história. E isso eu gostei, de você ir descobrindo aos poucos, mas quando tudo é revelado, até as motivações de quem faz, eu acho que ficou meio... Por quê? Por que esse cara fez isso? É sério que simplesmente ele é mau? E é isso? Sabe? Então... O final eu tenho alguns probleminhas. Eu gosto de algumas decisões do final. Gosto do que ela faz com a protagonista. Isso eu gosto. Mas eu acho que, já que ela tava entrando nessa história de, olha, eu vou... Acho que o filme já tá sendo bem vendido como isso, até para as pessoas tomarem cuidado, né? Eu falo muito de abuso aqui. E quando ela entra de verdade nesse assunto, ela fala, beleza, eu quero falar sobre isso. Aí eu acho que fica meio... Funciona dentro do filme, mas ela não consegue se aprofundar no assunto, sabe? Funciona e ela consegue uma boa saída pra protagonista. Mas acho que o assunto acaba ficando meio raso. Mas fora isso, cara, eu gosto das atuações. É bem o que o Gusto falou. Eu me diverti vendo o filme. Eu adorei o filme. Eu acho o filme visualmente, assim, praticamente impecável. Eu gosto muito da montagem, de como ela vai estruturando a história que em poucos minutos de filme você já entende o que tá acontecendo, você já tá lá na ilha com os personagens e tudo mais. E também não fica muito apressado. Eu não sinto hora nenhuma que o filme ficou muito apressado, nem que o filme... O que eu sinto é que ele fica um pouco repetitivo ali no meio, porque eles ficam mostrando aquelas noites deles ali, aquele jantar e a mesma rotina e nada acontece. Aí chega uma hora e você fala, tá bom, você já me mostrou, 10 noites dele, mostra 2, 3, eu já entendi. Mas, no geral, eu acho que o filme é muito bem estruturado, gosto das atuações, acho que não tem nada demais. Eu não gosto do Shane Tatum, né? Eu tenho uma birra com o Shane Tatum, que eu acho que ele sempre faz a mesma coisa. E aqui eu gostei dele. Mas também não é uma coisa assim, oh, meu Deus, que atuação. Eu acho que é o melhor filme dele esse ano, dos 43 que ele fez esse ano, eu acho que ele tá melhor aqui do que nos outros, assim. Mas eu não terminei de ver Fly Me to the Moon, eu comecei, mas tava super tarde, aí eu apaguei, não voltei, mas ele tava bem divertido. Eu vou até voltar depois pra gente conversar sobre ele. Acho que não vai valer episódio, mas assim, pra gente trocar uma ideia sobre ele, porque ele tava bem divertido, assim, tava tipicamente que eu gosto. Mas eu acho que ele tá bem aqui, sabe? Eu gosto, até certo ponto, mas também, na minha vez, eu falo. Eu acho que ele tá bem aqui também. Quando ele precisa entregar mais uma carga dramática ali, ele consegue, ele vai bem, você compra
a atuação dele, assim. Mas também, pra mim, ele saiu do modus operandi dele, entregou uma boa atuação agora, mas é isso, assim. Não conseguiu ir muito além também, não. Melhor do que de Gambit resto, lá no Deadpool, qualquer coisa também, aí, né? Quando o patamar tá se muito fosse pior baixo. que aquilo, eu desligava a TV. Falei, não, chega. Mas de resto, assim, todo o elenco, eu acho que eles estão bem, assim, é um elenco que parece que combina com esse filme, sabe? Você tem ali figuras que a gente não tá acostumado a ver muito. Ela colocou um ou outro nome mais famoso ali, colocou um outro nome que tá mais no hype. Tem a Adria Arjona. Adria Arjona, que é sempre uma Adria Arjona, fã-clube da Adria Arjona. Mas enfim, achei uma boa experiência. Acho que tem alguns deslizes aí quando a história vai se revelando. Fica uma coisa meio rasa quando ela vai trabalhar o tema que ela quer. Mas por ser um filme de estreia, eu acho que ela mandou benzaço. Eu gosto muito de 80% do filme, assim. Mas muito mesmo, de verdade, de 80% do filme. Eu vi no cinema, então eu acho que isso... eu tenho certeza que isso acaba fazendo diferença, né, gente, quando você vê no cinema. O tamanho de tela, a qualidade do som e tal. Eu acho que isso fez com que eu gostasse muito de 80% do filme e gostei particularmente da edição dele. O Lucas falou por cima, mas assim, o filme é muito bem montado, mano, sério, o filme é muito bem encaixadinho, ele lida muito bem. Isso que a gente tava falando sobre... Você falou sobre a direção, não ser nada de outro mundo, assim. Eu fiquei surpreso quando... Eu achei o filme muito, muito bem dirigido, sabe? Eu vou questionar sobre o final, mas eu achei o filme muito bem dirigido porque eu não me lembro de ter visto um suspense recentemente que conseguisse segurar por tanto tempo a informação principal dele. E conseguisse segurar de verdade, sabe? Porque você tem que encontrar um equilíbrio com relação a isso. Porque às vezes pode parecer que você tá segurando, mas que você tá enrolando, que você não tem muito a dizer. E nisso eu discordo do Lucas. Eu não acho que o filme tem barriga, não. Eu gosto muito da duração quase toda dele. Eu gosto muito de como ele é dirigido e como ele é editado. Eu gosto como ela joga informações que parecem muito com as informações que a protagonista tem, sabe? Como você sabe tão pouco quanto o protagonista. Isso é bom porque isso alimenta a suspensão de descrença, sabe? Você deixa de ver o filme como observador externo, você tá vendo que você tem o mesmo tanto de informação que ela, sabe? Você tá pegando aquelas coisas no mesmo ritmo dela e ela consegue sustentar isso por muito tempo. Ela consegue sustentar isso por, sei lá, 1 hora. Talvez até mais. Então, assim, não é fácil você fazer um suspense de estreia, você nunca dirigir. E não é que ela nunca dirigiu em cinema, ela nunca dirigiu nada. Segundo o IMDb, esse é o primeiro crédito de diretora dela. Então, assim, não é mole pra fazer justiça, sabe? O Jordan Peele já tinha dirigido umas coisinhas aí quando ele fez. Então, pois é. Não é mole fazer, sabe? Não é fácil, assim, fazer. Ela é acreditada como roteirista também. Ela e o E.T. Feigenbaum, os dois... O E.T. Feigenbaum roteirizou um episódio lá de Alta Fidelidade que ela estrela, que é ótimo, inclusive. Até por isso eu fiquei curioso. Eu achei que ela tivesse dirigido algum episódio lá, mas não dirigiu. A única coisa que ela dirigiu foi um longa. A Nepo Baby que a gente gosta, né? Eu acho que o que me chamou mais a atenção no filme foi como ele é bem editado. Porque isso é essencial pra você manter o interesse na história e pra você manter o mistério, porque o filme dependia muito do mistério. É muito chocante quando você realmente descobre o que tá acontecendo. É legal também como ela não foge, como ela é uma diretora, a gente pode falar isso, né? Como ela não foge de mostrar o que ela precisa mostrar, de dar o asco que precisa ser dado, sem glorificar aquilo, sabe? Porque diretores masculinos, diretores homens, geralmente tem muito problema de lidar com esse tipo de coisa. Geralmente fica uma coisa, sabe, complicada, ou fica muito asséptica, ou fica muito... A gente tava até falando lá sobre o Yorgos, né? Tudo bem que o Yorgos é asséptico em tudo, mas lá tem uma cena de abuso que é um pouco... que eu até critiquei lá, e aqui a gente lida com a situação da forma que precisa ser feita, com o horror que precisa ser dado, com a atenção que precisa ser dada, condizente com o tom do filme. Eu acho, assim, um trabalho muito, muito legal, muito promissor das Zoe Kravitz nesse filme. Eu acho que eu vou acompanhar a carreira dela como diretora aí do mesmo jeito que eu acompanho a do Jordan Peele, sabe? Sempre com expectativa, porque ela mostrou muita coisa. Ela mostrou um trabalho muito legal aqui. Mas a gente tá aqui pra falar por 1 hora, né? Então a gente só não passa pano. Só que eu acho que o final degringola, assim. Eu acho que o final é muito fraco. E o final é muito fraco porque ele é muito banal, sabe? E é bom aqui colocar o asterisco. De novo, nós somos 3 homens discutindo as decisões de roteiro de um filme que fala sobre abuso e essencialmente sobre a repressão feminina. É foda, então não vamos entrar nem nesse aspecto. Mas é
eu acho o final do filme tão, assim, sabe, feminismo liberal, aquela coisa que, beleza, vou usar aqui das escadas do capitalismo pra querer me vingar do meu abuso, sabe? Sem ter o tom da tensão que o resto do filme dá, sem ter o tom da emergência, da urgência, do peso que o resto do filme dá. Parece, assim, um filme muito inovador, muito envolvente, com uma história muito bem estruturada, mas que encerra numa pegada meio final feliz, mas o que é ótimo, né? A gente quer ter um final feliz aqui nessa história, mas de um jeito meio bobo, sabe? De um jeito meio quadradão, meio sériezinha de TV, assim. Então, se o final não tivesse me incomodado tanto, eu teria saído com uma impressão 5 estrelas, assim, desse filme, de verdade, porque eu gostei muito de boa parte da duração dele. Só que eu acho a conclusão, não só, e eu não tô falando do final, não. Tem uma interação entre ela, entre a Frida e o Slater, que é quando você já sabe tudo que tá acontecendo, você já tá partindo pro clímax do filme, que ela é tão mal resolvida, tão mal feita, sabe? Eu venho um personagem, aí volta um outro personagem, o personagem tá preparado, aí o outro não tá preparado. É aquela coisa assim, meio Maxine. Quando você precisa acertar o tiro, você acerta a 1 quilômetro de distância. Quando você não precisa acertar o tiro, você erra meio metro. Então, assim, aquelas coisinhas, sabe? Preciso fazer a história andar pra frente aqui e eu não consigo criar atenção. Então fica um pouco aquela coisa de uma hora elas são foda pra caralho na vingança delas, outra hora elas são meio bocós, e eu não gosto muito da interação que o Slater tem com a Frida na última parte, assim, que o jeito que ele fala, o jeito que ele se explica, eu acho meio bobo. E isso me deu uma brochada legal, assim, porque eu gostei demais do resto do filme. Eu ainda tenho uma impressão muito positiva do filme, eu ainda gosto muito dele. Mas o finalzinho, sabe quando você fica assim, na hora de tirar o 10? Eu fiquei até um pouco triste, sabe? Assim, nossa, na hora de tirar o 10, a conclusão foi meio empresarial, sabe? Meio feminismo branco, meio vamos tomar o capital pra nós, yes we can, sabe? Empoderamento, mano. Uma coisa meio qualquer coisa assim. Eu achei que tira um pouco o peso do quão forte o resto do filme é. Cara, eu saí com a impressão bem parecida, assim, cara, resumindo. Igual eu falei daquela barriguinha que eu acho que tem no meio, mas é uma coisa que não me incomoda tanto, sabe? Eu daria, sei lá, 5 estrelas pro filme, mesmo com aquilo ali. Mas eu acho que eu tô total com você, assim, eu tava adorando o filme até chegar nesse final e eu gosto... A questão é a seguinte, eu acho que a gente tem problemas diferentes com o final aqui. Eu gosto de como a protagonista termina. Eu gosto dessa decisão de, vou vencer através do capital, porque beleza, ela não vai derrubar o sistema, então o que ela pode ter dentro do sistema pra ela conseguir vencer? Então eu gosto dessa decisão que ela toma com a protagonista, mas o jeito que é feito, sabe, é muito jogado, é muito... Vou encerrar meu episódio de Black Mirror aqui de um jeito que vai impactar a galera e tal... Que todos os personagens vão se olhar e você vai entender o que aconteceu. E nem impacta, né? É foda. É tipo assim, you go girl, sabe? E se você para pra pensar 5 minutinhos, assim, a hora que tá subindo os créditos, você fala, tá, mas ela fez isso como? Sim, que ela tá mantendo isso, sabe? Você percebe que não funciona tanto, assim. Então, eu tava vendo que saiu um artigo do The Guardian que chama Blink Twice and the Problem with Me Too Thrillers. É um artigo, assim, que vai explicar um pouco sobre essa pegada nova, porque então tem um nome esse gênero que a gente tá falando, né? Não só porque a gente tava relacionando com Corra, mas aqui eu acho que a gente tá falando... O artigo do The Guardian fala mais sobre os filmes tipo... Aquele do Harry Styles, como que é o nome? Don't Worry Darling. Então esse artigo fala muito mais sobre Promising Young Woman, Don't Worry Darling. Fala mais sobre esses filmes assim, que são esses filmes do Me Too e como eles se estafam neles mesmos, né? Tipo, como... O discurso, o Luiz até chamou toda essa questão do feminismo liberal, assim, aí ele vai virando o mote do filme, né? Precisamos ser feministas, precisamos mostrar que somos um filme feminista, precisamos deixar isso cada vez mais evidente. Mas no fim das contas ele não vai para um lado subjetivo dos personagens. São filmes que não escrevem os personagens a fim dos personagens resolver por eles. E outra, é como se dinheiro e poder solucionassem trauma. Trauma. Então tem que... eu acho assim, nesse tipo de filme, as soluções precisam ser subjetivas. As pessoas precisam resolver os problemas da história e dos personagens em si por meio delas mesmas.
problemas, sabe? Pro filme poder ter impacto e trazer soluções viáveis para as pessoas em si que estão assistindo aquele filme. Então eu acho que tem alguns problemas sim, de enrolação e às vezes também de... Não enrolação em si, mas eu acho que de solução pros personagens. A própria amiga dela é uma personagem que fica meio assim, gente, é sério que vocês vão fazer isso? Vocês não vão criar uma conexão de verdade, assim? Eles simplesmente dão um fim pra personagem que começa a virar até piadinha, assim, né? Ela some em determinado momento, eu não vou explicar o que acontece, ela some em determinado momento, e aí logo em seguida vem uma cena de comédia, assim, de sketch de Monty Python de 10 minutos do povo tomando tequila. Então, é uma coisa meio estranha, gera uma sensação de... Parece que não tá tendo consequência pros personagens, parece que aquilo não tá afetando de fato, assim, a aura do filme, sabe? Eu sei que tá tendo, sim, consequências pros personagens, porque elas estão sofrendo com aquilo tudo, né? E, assim, supõe-se também que elas são ótimas atrizes, né? Todo mundo sabe fingir muito bem no momento de abuso, de trauma, de... Então, assim, tem alguns probleminhas que se você for ficar cavucando, assim, você vai achar problema no filme. Mas ele tem uma camada de diversão por cima que é tão legal que no final do filme ele acaba e você fala assim, cara, eu acho que eu vou relevar isso tudo. Não sei se ele precisava ter tanto propósito assim, eu não sei se ele se propõe a ter esse tipo de mensagem mesmo. Eu acho que é só mais um filme com a... Mas aí você não acha também mais enlatada, que Corra também não é um filme pretensioso? Que, tipo assim, a repercussão positiva da crítica fez com que Corra ficasse maior do que ele é em termos de propósito? Eu acho Corra um filme extraordinário. Mas assim, eu falo de intencionalidade, sabe? Eu também não tenho uma intencionalidade de que o Jordan Peele tava tentando se vender como o novo Carpenter, sabe? Eu tenho uma impressão de que ele fez um filme do jeito que ele gostava, do jeito que ele precisava, e aí a coisa funcionou porque ele era muito bom. E eu acho que a Zoe Kravitz quase consegue fazer isso, se não fosse o final. É a impressão que eu tenho, sabe? Se não fosse o final. Porque o final do filme, pra mim, é o problema do filme. Ele não... Na verdade, assim, não é nem o problema. Ele é o meu problema com o filme, né? Porque o final do filme, ele encerra tudo bem a história. Ele fecha a história como um todo. A questão do final é essa, porque... Ele consegue fechar a história dentro de tudo que estava sendo contado, fica redondinho, fica fechadinho. Só que dá é meio anticlimático, né? Porque você fala, cara, agora que eu descobri tudo que estava acontecendo, que elas passaram por tudo aquilo, vai acontecer só isso. É assim que ela vai se encerrar. E assim, a gente não tem explicações a mais, assim. Não que eu elogiei que ela não para o filme pra ficar explicando, pra ficar dando flashbacks, nem nada, mas na hora que chega o final, eu acho que era um momento dela mostrar, sei lá, talvez um plano mais elaborado da protagonista. E não, ela simplesmente consegue tudo com muita facilidade e a gente para pra pensar 2 minutos, assim, não faz muito sentido. Parece um pouco livro infantil, né? E então ela conseguiu conquistar todos os seus sonhos. The End. Então tá, né? Depois de um tema tão pesado, né? Mas o final de Pobres Criaturas ainda tem um homem-cabra, ainda tem uma coisa... Ele continua bizarro, ele não é sem tom. O que é foda é assim, o filme é tão tenso, o filme segue tanto a linha de Corra, por exemplo... Eu sei que eu tô falando muito de Corra, mas, cara, pra mim a referência é tão óbvia. É tão óbvio que a Zoe Kravitz tentou mirar ali... E ela tem razão de tentar mirar ali, porque é um filme bom pra caralho. E ela consegue emular esse tom muito bem, sabe? Eu realmente gostei muito desse filme até lá. Eu sei então por que o filme chama Blink Twice. Porque ela copiou a ideia. O Lakeith Stanfield fala Corra, aí pode ser também. Twice, e ela precisava chamar o filme dela porque o Jordan Peele já tinha feito igual. É exatamente esse o motivo. E é aquela coisa... O filme tá daquele jeito, ele funciona ali, ele fica muito tenso, ele lida com um tema muito delicado, muito pesado, no meio de um suspense muito envolvente, e no final, então ela conseguiu não sei o que, pronto, fim, sabe? Super, como usar o termo que o Lucas usou, jogado. E outra, que ela tivesse conseguido, que o final tivesse sido aquele, mas... Dá mais estrutura pra isso, mostra ela, sei lá, mostra as coisas escalonando, assim, de repente você sai da ilha, já aconteceu aquilo e pronto, e ela encerra o filme, sabe? E é isso, fica tudo muito superficial. Mas voltando a uma coisa que o Gusto falou, que é sobre quando a amiga dela some e a gente já tem uma cena de humor tudo, e fica tudo meio estranho, incômodo. Cara, mas aí eu já acho que é exatamente o que ela queria fazer. Eu gosto exatamente o que ela queria causar com o filme. Eu gosto muito disso. Porque, cara... É pra ser incômodo, é pra ser uma coisa, cara, pra gente ficar se questionando
uma pessoa sumiu e o filme já cortou pra uma cena meio humorada, os personagens já não estão nem aí, tudo. É pra gente ficar achando isso estranho, sabe? O fato de alguém tá percebendo que, ó, tá rolando alguma coisa esquisita, que tinha uma pessoa, de repente, no outro dia as pessoas não lembram mais dela, não fazem ideia de que ela tava por aqui, e só eu que tô notando isso, parece que todo mundo continua se divertindo, tudo, mas você já nota que, peraí, tem alguma coisa muito errada com todo mundo aqui. Vai estar todo mundo envolvido nesse rolê, e essa sensação de esquisitice, de estranheza, pra mim só deixa tudo mais tenso ainda, cara. Então eu gosto dessa decisão e eu sinto que é uma decisão bem proposital. Você não acha que é meio, tipo assim, manual de sororidade para mulheres fortes? Muito, mulheres que correm com lobos, sabe? Tipo, ai, mano. Não, aí eu acho que ele vai pra esse caminho quando as duas inimigas viram amigas lá. A Adria e a Arjona, de repente, elas viram amigas e falam, gente, a menina sumiu mesmo. Agora nós somos veria esse tipo amigas. Você jamais veria esse tipo de coisa em um filme que trata também sobre questões do Me Too, de feminismo e tudo mais, que é Tar, por exemplo. Você não veria uma cena, tipo, dessa em Tar. Não veria. Isso não acontece. Aí realmente, eu vou ter que concordar. Mas foda é que você pegou um exemplo repentina delas, cara, é meio forçado. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas, tipo assim, você tem uma personagem feminina que já foi definida como a personagem que não gosta de outras mulheres, sabe? Tipo, ela não quer tá confortável com aquelas pessoas porque ela quer o cara, ela quer... Então, tipo assim, fica uma coisa meio... agora a gente aprendeu que o nosso inimigo comum é o homem. A partir desse momento do filme, nós todas estamos juntas contra o machismo e a opressão. Aí começa, tipo assim, uma nova etapa do filme que é, tipo, destruam os homens, matem os homens. E assim, só pra ressaltar, caso a gente tenha algum ouvinte incel aqui no podcast, o que é difícil, mas assim, caso tenha... A gente não tá falando que os filmes não tem que falar sobre isso. Não é essa, pelo amor de Deus. Só que assim, a lógica, seguindo até esse artigo como feito, né? Que você mencionou, Augusta, é que já tá num momento que é pouco, né? Que não é suficiente, que não é o jeito certo de lidar. A gente tá num momento além disso, sabe? No jeito de tratar essas histórias. Já tem tanta mulher que tratou essas histórias de forma tão foda na direção... seguindo daí pra frente, sabe? Que você entra numa lógica meio filme comercialesco, meio o que a Marvel acha que é feminismo, o que a Marvel acha que é adulto, sabe? Você fica meio... Porque é isso que é irritante, porque é um filme muito promissor. Não dá pra chamar um filme que tem 1 hora muito boa de promissor, né? É um filme bom, que encerra de qualquer jeito, sabe? E é o festival também do Nepo Baby, né? Porque eu nem sabia da existência dessa pessoa, mas tem mais um filho do Ethan Hawke e da Uma Thurman que é ator, gente. O Lucas, que tá no elenco desse filme, ele é irmão da Maya Hawke. É o festival do Nepo Baby. Não é a cara? É a cara de... gente, como é que pode, hein? O Ethan Hawke e a Uma Thurman, eles se juntaram só pra criar atores. Sabe? É casamento forçado. Nós vamos fazer 2 filhos atores, a gente vai se separar, tá? Não. Eu quero muito que vocês me expliquem o porquê do filme chamar Blink Twice. Por que tem o McHellan? Por que ele existe? Por que se piscar 2 vezes ela sai dali? Porque não tem nenhum tipo de explicação, nenhum tipo de conceituação. Não tem nenhum... O Corra... faz sentido, mais uma vez o Corra faz sentido em todos os aspectos. Tipo assim, a gente tem lá o Lakeith Stanfield, belíssimo, inclusive travado, chega lá e fala assim, ó, meu filho, você tá aqui, você tá no lugar errado, corra. Entendeu? Faz sentido. O filme, ele tem o nome da fala do personagem, mas tá todo relacionado com a história do filme. Aqui parece que não tem nada a ver. Não tem a ver com a premissa, não tem a ver com o fim, não tem a ver com o desdobramento. Não, pra mim tem a ver sim. Da descoberta. Não é como, vai. Amigo, é porque é o sinal de, tipo assim, da conversinha do pisque 2 vezes se você estiver em perigo e ele fazer, porque ela tá casando tematicamente com a ideia de que lugares muito positivos, muito pra frente, a vida de luxo, de bilionários e tal, ela tem um mistério secreto. Só que você se recusa a perceber, sabe? Então vira uma espécie de piadinha, olha, me dá o sinal se eu estiver em perigo. E aí o cara dá o sinal e ela tá em perigo, mas ela não saca, porque ela tá completamente envolvida pelo luxo daquilo, sabe? Então é meio uma coisa de pisque 2 vezes de tipo, ó,
pensa, acorda, vamos lá, vamos ver, ó, olha em volta de você. Eu acho que é bem sutil, não é igual o Corra, né? Exatamente, eu vou nessa linha de raciocínio aí. O título ele é bem metafórico com o que o filme mostra. É meio que pisque duas vezes no sentido de, se você piscar de novo, você vai ver o que tá acontecendo de verdade aqui. Os seus olhos estão paralisados, sabe? Se você piscar, você vai, né? Se você piscar e parar pra prestar atenção, você vai ver. O que não faz sentido pra mim é só uma questãozinha. Talvez seja até um spoiler, mas se o cara era conivente o tempo todo e se ele não podia fazer nada pra ajudar, Blink Twice não tem efeito. Entendeu? Como assim? É porque o Gustavo tá comparando com o Lakeith Stanfield. O Lakeith Stanfield estava falando do Get Out de verdade. E ele tá falando não, mas sai dessa comparação. De verdade, sabe? Tá, sai dessa comparação. Então. Vou sair, eu vou explicar pelo tema do Blink Twice. A pessoa um homem chega pra uma mulher e fala assim, pisque 2 vezes se você estiver em perigo, tá? E ele é conivente com o tema, ele é conivente com tudo aquilo que tá acontecendo. E ele não faz nada pra aquilo deixar de existir. E ele fala pra mulher, pra ela confiar nele. E aquilo não surte nenhum tipo de efeito. Então, na minha cabeça faria mais sentido talvez se fosse uma personagem feminina, se essa personagem feminina tivesse alguma coisa no alcance pra ela fazer, pra ela recuperar a sanidade dela. Porque se fosse a Geena Davis, né? Mesmo com a conivência, se fosse a Geena Davis, talvez seria um pouco assim, ó, sei lá, se expresse, né? Eu entendo o que você quer dizer. Mas eu não sou cricado com o título do filme, não. Eu acho que ele encaixa, assim. Eu acho que ele funciona. Não, eu também não, acho que ele funciona super bem. Eu acho que tem um probleminha conceitual em algum lugar. Eu acho que você tá fazendo uma relação muito forte, tentando casar o filme com o texto, porque o título do filme tá jogado ali no texto. Pra mim, e eu concordo com isso, o cara era conivente. Isso. Então, assim, pra mim, o que foi o erro? A Zoe Kravitz queria colocar o título do filme no meio do roteiro ali, em algum momento, e ela colocou no personagem errado. Ela devia ter colocado... Eu só lembro daquele meme eu só lembro do meme do Family Guy. E toda vez que fala do Family Guy, ele falou o nome do filme, Qual o nome do filme? Então, pra mim é isso. Só que, pra mim, o título, ele vai além dessa... Pra mim, ela só coloca uma referenciazinha ali, ó. Vou colocar o nome do filme aqui, por aqui. Mas o título, pra mim, faz muita relação. Esquece quem fala, esquece o texto. Mas é essa relação de, olha, você tá deslumbrada. Pisca de novo pra você ver. Você vai ver o que tá acontecendo de verdade. Pra mim, o filme faz relação a isso, sabe? Entendi. E eu só queria mencionar a Geena Davis de novo, porque eu estou num momento de glorificar a Geena Davis, porque eu vi Thelma e Louise recentemente. Eu não sei como é que eu deixei de ver esse filme por tantos anos. Eu queria só falar que a Geena Davis tá aqui. Abraço, Geena Davis, diz Louise. E cumprindo também uma função bem Me Too aqui, bem filme Me Too no filme, né? Vamos lá, beleza e tal. Mas enfim, eu gosto. E o Haley Joel Osment, eu sempre acho... Sabe, o Haley Joel Osment, ele é sempre uma figura que eu acho bom olhar a cara dele, assim. Você já virou um ator B, faz uma pontinha aqui e ali, mas eu acho, olha, é o Haley Joel Osment. É legal ver ele, né? Falar, o menino. Né? E a irmã dele tá mais famosa que ele agora, sabe? Mas é muito engraçado. A gente sente muito velho, né? Quando a gente vê ele também. Ele aparece todo barbudo lá, a gente lembra dele. O menino do Sexto Sentido. Toda vez. A idade pesa nesse momento que a gente vê ele. O Gusta tava falando do momento sororidade ali do filme. Cara, quem não ia querer ser amigo da Adria Arjona? Quem não ia querer, meu amigo, ficar do lado de Adria Arjona? Que ainda mais que a mulher subindo o pé de bananeira ali. Meu amigo. Sobrevivendo no... Meia pantufa também é sororidade. Largados e pelados na selva. Meia pantufa é sororidade. 3 caras. Meia pantufa também é sororidade, olha isso. É tipo, bora lá, mulheres, parabéns. A Adria Arjona bateu a sua porta. Achei um isqueiro. Meu amigo, entra. Simples, só entra. Sororidade. Fica à vontade. Mas, eu acho que nesse momento aí, realmente, você vê que é meio forçado, porque ela era a mulher que não gostava de outras mulheres, que era competitiva e só queria o cara, e vira uma chavinha na cabeça dela. Mas sabe por que eu acho que acaba funcionando? Que eu senti essa coisa meio assim, beleza, deram uma forçada na barra aqui, pra elas ficarem amigas em uma cena aqui do nada. Mas funciona por conta da decisão que a Zoe Kravitz toma, de ninguém lembrar de nada. E as pessoas começarem, por algum motivo, que a gente vai entrar mais em spoilers, a ter uns flashes aí, meio que entendendo que não tá tudo normal. E aí, quando ela acha o isqueiro com o nome da menina,
Eu acho que isso consegue ligar bem os pontos, sabe? Eu acho que o que fica forçado é elas ficarem tão amigas assim. Eu não tenho crítica com isso, gente, e tudo de mais. verdade. Porque assim, do jeito que o filme é, do jeito que ele é encaminhado, é a coisa de que a rivalidade feminina é uma besteira, de que elas têm que se unir. Tá completamente dentro do que o filme precisa, sabe? Tá dentro da lógica interna, né? Tá dentro da lógica interna do filme, exatamente. Eu acho que acaba funcionando justamente por causa disso, porque funciona na lógica do filme e narrativamente também você tem um outro gancho, né? De, olha, essa outra mulher também tá percebendo, caladinha ali na dela, no quarto dela, sem falar pra ninguém perceber, mas ela tá percebendo que tem alguma coisa estranha também. E ela percebeu que tem outra pessoa achando estranho também. Então, ela decidiu que é a hora de ela deixar essa rivalidade de lado pra tentar entender o que tá acontecendo. Aí eu acho que o filme funciona. Gente, vamos fazer um bloco com spoilers aqui. Eu acho importante a gente fazer essa separação. E eu acho importante quem não viu o filme ainda parar de verdade. Porque eu já falei aqui várias vezes, eu não sou o doido do spoiler, mas eu acho que o grande charme desse filme é conseguir segurar a informação por tanto tempo. Sabe, como ele não ficou ultra popular e tal, vai ser legal vocês acompanharem, quem não viu o filme, vai ser legal vocês acompanharem sem saber, sem ter ideia. Então assim, se não viu o filme ainda, para o episódio aqui. Se você já viu, segue com a gente agora no bloquinho com spoilers, Abinho. Aproveita que tá saindo do episódio, já vai lá na página, clica em gostei, faz a votação, avalia a gente em 5 estrelas, entendeu? Vai no Instagram, comenta, legal, adorei o episódio. Eu queria só fazer um comentário. O Gusta já falou em off aqui, gente, que agora no bloco com spoilers ele vai ser total polícia da lógica. Esse virou um termo do nosso bingo aqui no podcast. Eu tô sempre falo em polícia da lógica. Mas o que me incomoda, sendo mais específico agora com relação ao final, me incomoda um pouco aquela... Eu acho o plano meio estúpido do cara, sabe? Não o plano dá certo, né? O plano acaba funcionando por muito tempo. Mas eu acho aquela explicação dele meio boba, meio vilãozão de novela, assim, sabe? Um cara com trauma meio reprimido. Eu gosto muito do Channing Tatum no filme até ele começar a gritar. Nessa cena ele desanda a gritar e eu falo assim, nossa, não precisava. Fica um pouco, sabe, overact. Eu achei um pouco desagradável, porque eu achei que a vilania dele estava muito mais bem expressa, muito melhor expressa no tom baixo, sabe? Na falsa tranquilidade, na falsa inteligência. É o oposto lá do Edward Norton no Glass Onion. Ele não é um cara ridículo, ele não é um Elon Musk, assim, ele é um cara perigoso mesmo, assim, ele é uma pessoa ruim, perigosa. Não é um som babaca, assim. E aí quando ele começa a gritar, aquilo me dá uma descambada. E também não gosto da ideia de, olha, beleza, e agora ela domina a mente dele, ela vai usar o domínio da mente dele pra ficar, o quê? Rica. Então assim, supere o trauma ficando... É uma coisa tão Emerald Fennell, é tão... Não tem nada a ver com o resto do filme. Nada a ver com o resto do filme. É porque o Gusta mesmo falou do Promising Young Woman, que tá lá no artigo do The Guardian. Então assim, beleza, qual que é a solução pra lidar com todos os seus problemas e traumas? Vire CEO de uma companhia, use o dinheiro a seu favor. Sério, a essa altura do campeonato, é tão... Mas você não acha que é uma boa ideia? Que é bom pro personagem? Mas é bobo, mas é banal, sabe? Tipo assim, use para virar uma mulher poderosa, use seus traumas para se engrandecer, use seus traumas para enriquecer. Parece que é solução pra alguma coisa, e não é solução pra alguma coisa, sabe? Dá uma ideia de que, tipo assim... Cara, pra vingança não é uma questão... né? Eu acho que o problema do final é outro, não é esse não. Porque nesse sentido eu não acho bobo, não. Eu acho que dentro da lógica que ela quer trazer pro filme funciona. É o mesmo debate que estavam tendo essa semana aí com os rappers que ostentam demais. E veio o Criolo, o MC da galera aí falando, quando é outra pessoa de outra classe social, vocês acham estranho a gente ostentar? Por que com a gente... por que com a gente tem isso daí? Eu entendo o argumento. O Emicida fala muito sobre isso, sabe? Sobre o negócio de só o preto que não pode ganhar dinheiro, só o preto que não pode ser empresário e tal. Eu entendo a lógica, eu não tô questionando isso. Meu ponto é como um todo, sabe? Não teria nem a ver com gênero ou com raça. Meu ponto é conceitual. Eu acho que é de ser de esquerda demais, sabe? É de ter uma leitura de que o sistema tá...
O sistema é prejudicial, mas se você tirar um cara de lá e puser uma mulher, tá tudo bem. Aí o sistema vale. Aí o sistema... Sabe? Não, mas não é então, esse o ponto, né? É que a protagonista era uma garçonete que tinha que vender o almoço pra comprar a janta, né? E aí ela termina o filme, assim, numa posição social muito melhor, que é considerada a posição social, né? que ela venceu na vida e ao mesmo tempo ela tá controlando quem um dia teve controle sobre ela. Por mais de uma vez. É vingança. E meio que o filme vai nesse ponto, sabe? Olha, ela conseguiu resolver toda a vida dela, ter a vingança dela e ainda ter controle sobre esse homem que é uma coisa muito mais... A Zoe Kravitz tenta trazer isso como uma coisa, uma pena muito pior pra ele do que simplesmente morrer. De ele perder todo o controle que ele achava que ele tinha sobre as pessoas e agora ele ser quem é controlado e ser controlado por uma pessoa que ele já controlou. Não sei se ficou claro. Não, mas enfim. Sim, fez. Então, essa decisão eu gosto. Pra mim, a execução que é o problema. Porque ela simplesmente joga ali, olha, ela controla... Sério, cara, sério. Você tem que dar veneno pra ele 5 vezes no dia. Você tem que dar... Tipo, como que você controla a pessoa 100%, assim? Ele tava te controlando numa ilha ali, controlando sua alimentação e tudo por uns dias. E mesmo assim, chegou um ponto que não deu mais certo. Chegou um ponto que as pessoas perceberam, começaram a se rebelar e tudo mais. Então, sei lá, se você parar pra pensar um pouquinho, e não sendo muito polícia da lógica, mas é porque assim, gente, é questão de mínima coerência com o roteiro. Se você parar pra pensar um pouquinho, não faz o menor sentido. A maneira que ela conseguiu e meio que... Fica, pra mim não tem outra coisa, ela fica um final meio jogado. Se ela tivesse tomado a mesma decisão com a personagem, mas tivesse a construção disso, ou tivesse até uma saída um pouco que não deixasse tantas arestas assim, eu acho que, beleza, ainda ficava mais aceitável o final. A gente não muda o trabalho dos outros, né? O Martin Salem vive dizendo isso, né? O filme não é o que a gente quer, o filme é o que ele é. Você interpreta aí do jeito que você quiser, mas o filme não é o que... O filme não é seu. O filme foi feito por outra pessoa. Mas, pra mim, simbolicamente, o filme acabar com a casa pegando fogo e elas olhando a casa pegando fogo é muito melhor do que acabar do jeito que ele acabou. É muito mais condizente com o resto do tom do filme, sabe? É um filme, eu não preciso ter uma lição de moral num filme pra entender qual é a coisa. Eu não preciso saber que ela foi bem sucedida e feliz para sempre, the end, no final, pra entender. O conceito da coisa é sobre o terror do abuso, é sobre o terror da dominação psicológica, da subjugação. Então acabar com a casa pegando fogo é muito mais, sabe, fuck the rich, do que ficar do jeito que fez, pra mim, assim. Eu gosto muito mais daquela solução. O Channing Tatum? Não morrendo. Tipo assim, a casa pegando fogo, ela tá destruindo a casa. Ela não, tá porque aí eu já acho que se ele não morresse... Ela tá destruindo a... ok, né? Tipo assim, poderia ser também, mas aí a casa pegando fogo, mano, ela é a mulher destruindo a estrutura da opressão, sabe? Literalmente. Não é ela usando do sistema pra sua vantagem. Eu acho muito liberal. Assim, o Gusta fala muito sobre o álbum da Beyoncé, sobre ser um álbum branco. Eu acho doido, porque eu acho um final muito branco, sabe? Sério. Assim, eu virei CEO. Sério. Eu acho que, sim, por mais que a gente não gostou, assim, de como o final foi feito, fica meio jogado ali e tal... Eu ainda acho que tinha que ter algo depois da casa pegando fogo, sim, porque... Mas que fosse executado de outra forma, né? A gente não muda o trabalho dos outros, mas enfim. O filme, ele vai muito naquela coisa de, olha, esse bilionário aqui, que já foi acusado de abuso antes, e veio à tona falar que foi pra uma ilha, que se reabilitou, que ele ia acabar se dando bem, né? Se acabasse com a casa, você pensar no pós, ia ser tipo assim, a mulher maluca matou o cara e botou fogo em tudo. Cara, porque, tipo... O filme já mostra que, olha, não tem como derrubar esse cara. Ele já foi lá, pediu desculpas na mídia, falou que não ia fazer de novo, e olha o que ele continuou fazendo, e olha o que todo o dinheiro e o poder dele proporcionam que ele continue fazendo esse tipo de coisa às escondidas, né? Então eu gosto de, depois da casa pegando fogo, a gente ter uma outra consequência, mesmo que não fosse mostrar ela CEO, mesmo que fosse que ela fizesse um final diferente, não ficasse essa coisa, né? Então, assim, mas ter alguma consequência pra aquele cara. Sabe? Eu gosto disso, de ter alguma consequência pra ele. Não gosto da forma que foi feito. Eu acho que o meu problema é outro, então. Porque... 3 problemas diferentes com o final. 3 problemas diferentes com o final. A minha polícia da lógica vai muito mais pra cena final de confronto do que pra solução em si. Eu acho assim... Ruim. Batida. Acho a cena final de confronto ruim demais também. Normal. Concordo total. Achei ela... assim, também tipo, o final mesmo, né? O pós ali, depois da resolução, achei
não me surpreende, entendeu? Eu não fiquei chateado porque não me surpreendeu e não, sabe, não me afetou, assim, nesse nível, assim. Eu acho que o Lucas ficou, de nós, assim, acho que o Lucas foi o que mais ficou chateado, que ele queria ver uma coisa diferente mesmo. Mas o que eu não gostei foi do confronto, porque como a gente tem, do primeiro e segundo ato, definido de que a gente não vai ter uma lembrança ou a gente não precisa montar dentro do nosso filme, né? E aí, linkando com a edição, que o Luiz elogiou bastante, a gente não precisa mostrar como foi que aquelas mulheres pararam naquela situação, né? Por que a unha dela tá suja? Me lembrou, é um sonho de liberdade? Tem o cara lá que sempre tá com a unha limpinha, né? E que ele cava o buraco todo dia à noite, aí ele tem que limpar a unha. Me lembrou isso na hora. Nosso bloco de spoilers tem spoiler tanto do Piece 2 vezes como de um sonho de liberdade. Acabou de estragar o filme. Nossa, mas spoiler de um sonho de liberdade... Tudo bem, faz 30 anos já, né, gente? Nossa. Aí tem essa cena, aí você não precisa mostrar o combate, o conflito e tudo mais, e como ela chegou até ali. Então você vai gerando você monta na sua cabeça a cena de como ela chegou naquela situação. Agora o final você precisa mostrar o que é que está acontecendo, como as mulheres estão sendo tratadas, por que elas estão sendo enganadas e tudo mais, e aí você precisa mostrar combate físico, perseguição e tudo mais, e isso tudo fica, tipo, muito falso, porque é como, gente, mas é só pegar a arma e atirar, gente, mas por que esse cara já não matou ela agora? Verdade. Por que eles estão no mesmo quarto e ele ainda não matou ela? Por que ela não pegou a arma? Sabe aquelas coisas que... Você fala assim, nossa, só em filme mesmo, que você percebe que você tá assistindo um filme, e aí fica tudo... Mas a lógica é que eles vão conseguir voltar elas pro ciclo de abuso, né? Se morrer, acabou, ele não pode abusar mais. A lógica deve ser que, precisa manter viva pra manter o ciclo. Claro, mas se você se organiza um pouco mais, você consegue fazer cenas de confronto, de combate, um pouco mais lógicas. E eu acho que não ficaram nem um pouco lógicas, assim. É muito aquela coisa, tipo, ela tá desmaiada, aí ela levanta, e aí ela consegue pular em cima das costas do cara, e aí briga um pouco, e aí mata. Entendeu? Então, eu achei que pra mim foi nessa parte que o filme descolou um pouco do que ele tava fazendo, assim. É doido, né? Como o último ato, ele é mais fraco do que o restante. Deve ser também porque ela conduz muito, muito bem o mistério. E aí, na hora de conduzir outros aspectos, depois que o mistério tá desvendado, aí você requer um outro tipo de experiência, né? Um outro tipo de expertise, assim. Digamos assim, né? E eu acho que talvez tenha ido fora da alçada dela, pelo menos nesse momento, sabe? Primeira direção da vida e tal. E pode ser, vai saber, né? Não sei dizer. Só que assim, é um mal de filme de horror, de modo geral, assim, pra quem não é fascinado pelo filme de horror, né? O Lucas fala muito sobre isso, sobre mostrar o monstro, né? Quando você mostra, aí você precisa de um outro tipo de criação de tensão pra fazer o filme funcionar. Você precisa de outros mecanismos, você precisa estruturar as coisas de outra maneira pra manter o espectador engajado, porque o mistério acabou, né? Agora você precisa lidar com aquilo de outra forma. É tipo... não tem nada a ver, mas assim, é tipo a perseguição de carro em Barbie. É tipo, sabe a pessoa que tá fazendo a comédia feminina jocosa, e você dá risada, você acha o máximo super divertido e tal. E aí ela, não, eu sempre quis fazer uma perseguição de carro, eu vou fazer aqui, e simplesmente... né, a coisa completamente não fora funciona. Da alçada dela, completamente disfuncional. Talvez seja um pouco isso, assim, sabe? Você ter... aí agora na hora da perseguição, na hora de fazer ação e tal, aí a coisa dá uma desmontada boa, assim. Eu concordo com você. Eu tinha até esquecido disso, faz muito tempo que eu vi, né? Enfiaram uma publi no bar. Não, mas Barbie é uma publi do primeiro ao último segundo, óbvio. Né? O filme, você pode chamar de filme de propaganda, tá tudo bem. Filme de propaganda. Mas eu concordo também com essa questão do final. Acho que fica bem essa impressão de que, olha, tô vendo um filme, só em filme mesmo. Só em Porque tem umas coisas que não fazem muito sentido ali, sabe? Mas vamos acabar numa nota boa? Porque eu gostei, eu não queria acabar numa nota ruim. Eu também assim. Gostei. Eu queria só comentar aqui, assim, eu acho o filme uma baita experiência pra quem puder ver, pra quem quiser ver, já caiu do caminhão aí, daqui a pouco deve estar em algum streaming, pra quem ainda aluga essas coisas, porque tem gente que tem preguiça de piratear, né? Então pra quem ainda aluga, deve ter caído no stream, algum Prime Video da vida aí daqui a pouco. O próprio Assassino por Acaso, que eu até postei no Instagram outro dia aí do podcast, já tá
disponível lá no Prime e é maravilhoso, já que a gente tá falando de Arjona, né? Mas eu gosto muito do elenco, acho o elenco muito legal desse filme, eu acho o mistério dele muito bom, eu acho as referências da Zoe Kravitz muito boas, eu acho que ela consegue equilibrar as referências dela muito bem, de um jeito que, por exemplo, o Osgood Perkins lá no Longlegs, pra mim, não conseguiu fazer tão bem assim, porque eu acho lá o Longlegs muito cópia do Silêncio dos Inocentes, sem ter o feeling do Silêncio dos Inocentes, e aqui você tem uma inspiração óbvia em Corra, sem parecer que você tá tentando colar em Corra o tempo inteiro. Eu acho muito legal como ela conduz, porque o filme vai por outros lados também, né? O mistério dele vai por outras direções. Então eu gosto muito, acho muito legal. Eu queria só deixar essa nota aqui pra não parecer que a gente tá cagando no filme. Eu acho ele muito divertido, uma experiência muito legal de acompanhar e muito bem feito, por boa parte dele. Se dá uma desandada é porque faz parte, né? Às vezes o filme tem muita pressão, né? Tem uma pressão comercial muito forte também pra fazer o filme ser de determinado jeito, de determinada maneira. E é muita gente envolvida. É uma desandada assim. Ok, leve. Porque a gente procura nos filmes um senso mais apurado de tudo, assim, porque a gente... Não é uma casca de banana, né? Mas é um degrauzinho, não, assim. Você, opa, nossa, não, ela é só, tipo assim, você fica na cabeça, volta pra você aquele sentimento de, nossa, parece que não é o ideal, parece que não podia ter sido assim. Só que é divertido, funciona pro filme. Ele tem a sua... Eu acho que o mais importante aqui é saber que o filme tem a sua própria lógica interna. Ele respeita essa lógica interna. Ele não é extremamente disruptivo. Ele não é muito... É aquele filme assim, nossa, a Zoe Kravitz tá no nosso coração. A gente queria ver ela estourando, sabe? Fazendo um filmaço, já chegando assim com o pé na porta. E não foi o que aconteceu. Mas, para além disso, a gente tem um filme muito legal pra assistir. Eu acho sim que é um filme que você pode assistir assim tranquilamente, que a grande maioria do público vai gostar do filme. É uma indicação certeira. Ele tem suspense, tem comédia, tem atuações legais, tem um elenco bom, ele tem uma fotografia bonita, você se encanta pelos mistérios ali que estão acontecendo ao longo do filme. No final você tem uma resolução mais alta do que o filme está acontecendo, então o clímax ele gera, né, ele vai liberando aquelas sensações de êxtase, assim, falando, nossa, o que está acontecendo? Bum, e o filme acaba lá no ápice. Então ele te entrega uma experiência bem completa. É porque a gente realmente queria ver mais, queria uma experiência mais, sabe? Fica aquela sensação de foi um pouco aquém do que a Zoe Kravitz podia entregar. Mas por isso que eu falo, eu acho que no próximo ela vai mirar mais alto. Eu tô com a expectativa do Luiz, assim, de assistir as coisas dela com cada vez mais... Tomara que não vá na linha da Emerald Fennell, né? Que cada vez pior. Mas não vai, não. Ela vai acertar. Ela vai aprender. Mas assim, mas é muito legal você falar isso, e é mais uma comparação que eu faço com Corra. Gente, não é filme de festival, não é tipo de gentileza. É filme com apelo comercial super forte. Filme bom, bem feito, muito bem montado, muito bem dirigido, com apelo comercial. Você vai ver e você vai gostar, sabe? Você vai se divertir, você vai se envolver por aquilo. Não é aquela coisinha, o filme é só cult, esse aqui só quem estuda vai gostar, esse aqui só quem gosta de slow movie. É super americano o filme. Sim. Lucas, quer completar aí? Total. Graças a Deus que não é tipo de gentileza. Eu tô... o Gusto saindo ali. Cara, mas eu tô bem com vocês aí. Eu acho que a gente acabou se apegando a esses problemas que a gente encontrou no final aí, justamente porque a gente gostou muito do filme até aquele momento ali, e a gente esperava um final que, né, fosse tão bom quanto a experiência ali do começo, do meio do filme. Mas no geral eu daria, sei lá, no Letterboxd 4 estrelas fácil, assim, pra esse filme. Pra mim ele dá uma escorregadinha ali no final, mas em questões de lógica, em algumas coisas, decisões de como que ela chega lá naquele final. A decisão, assim, no roteiro de como que a protagonista vai acabar, eu não acho ruim, assim. Todo o resto do filme funciona super bem pra mim. Por ser a primeira direção da Zoe Kravitz, eu também tô nesse hype. Tudo que ela lançar eu quero assistir, eu já vou louco querendo ver, porque eu gostei muito desse primeiro filme dela, acho o filme bem dirigido, bem montado, gosto da fotografia, gosto do tom do filme, acho que ela consegue sustentar esse tom de mistério e ao mesmo tempo ser uma coisa bem-humorada, e que você sente que tem uma coisa estranha, até nos momentos que ele é bem-humorado, você sente que tem uma coisa estranha acontecendo, e quando todo o mistério é revelado e o filme fica mais pesado, né? Isso ainda funciona, o filme ainda se sustenta. Mesmo dando umas escorregadas, o filme ainda se sustenta depois do mistério ser revelado, que é um problema. E muito o Luiz falou que ela consegue sustentar o mistério durante boa parte do filme.
e isso é ótimo. Mas tem muito filme que depois que eu acho que eu falei isso sobre Long Legs, depois que o mistério é revelado e tudo mais, você não tem muito mais o que fazer e o filme perde força. E aqui não. Aqui é quando o mistério é revelado, aquilo lá é tão pesado e você quer ver como que os personagens vão sair daquilo ali, que o filme consegue sustentar muito bem ainda, mesmo você sabendo de tudo que já tá acontecendo. Então eu acho que em termos de como ela estrutura a história, tudo fica bem amarradinho, assim, nesse sentido. Tem essas escorregadas no final. Gosto bastante do elenco também, todo, assim, no geral. Acho que não tem ninguém que tá mal aqui. Até o Channing Tatum consegue tá legal aqui. E, cara, e é isso. É um estilo de filme que eu gosto muito, particularmente, assim. Falou que tem um mistério aí no meio, que você tem que ficar meio curioso, caçando ali o... mas aqui eu acho que nem se enquadra na galera do pós-horror. Aqui eu acho que ela vai mais pro thriller mesmo. O pós-thriller. Indicar aqueles filmes da... Pós-thriller. Indicar aqueles filmes da Gal Gadot, sabe? Puta que pariu. Morte... Pós-atuação. É pós-atuação. Deus me livre. Ué... A Gal Gadot ainda atua? Ela não aposentou, não? A Gal Gadot já atuou algum dia? Tem mistério. Nossa senhora. Só não tem um bom diretor, nem o resto. É uma indicação, alerta vermelho, pra você que gosta de um filme empolgante. Bom elenco. Gal Gadot, Ryan Reynolds e Henry Cavill. É o Henry Cavill? The Rock. Sei lá quem é. Ai. E agora é com vocês. Já assistiram Pisque 2 vezes? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Então vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter. Não tem Twitter. Não tem mais Twitter. Então vamos estender essa conversa. Então vamos estender essa conversa no Instagram só agora, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Tô pensando em fazer um Blue Sky pro Meia Pantufa e a gente pensar em trocadilhos com Blue Sky. Não, pro Meia não, tem threads. Mas nem abro. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusto. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, seja ele Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. E a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá, porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.